O Brasil acaba de aprovar uma das mudanças mais amplas já feitas no tratamento dos crimes sexuais contra pessoas vulneráveis. A nova lei aumenta penas, cria medidas protetivas imediatas, amplia o monitoramento de agressores e endurece as regras para a progressão de regime. São alterações que atingem o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei de Execução Penal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, e o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E para explicar o impacto dessas medidas e como isso afeta a prevenção e a responsabilização desses crimes, nós vamos conversar com Gustavo Scandelari, advogado criminalista, doutor em Direito e especialista em Direito Penal e Criminologia. Doutor Gustavo, muito obrigado pela sua participação, tudo bem? Ora, eu que agradeço, é um prazer estar com vocês, tudo ótimo. Doutor Gustavo, começando pelo contexto geral, o Brasil vive um dos cenários mais graves de violência sexual da história, com um aumento de casos e vítimas cada vez mais jovens. O que motivou o governo a endurecer tantas regras agora e qual é o objetivo central dessa nova lei? Olha, o que motivou o governo é uma pergunta um tanto quanto complexa, mas eu quero acreditar que são basicamente dois fatores. O primeiro deles é um fator mais político-partidário, de atender esse anseio da população por, por atitudes, né? Todos nós temos visto, sempre, todo dia, tem pelo menos um caso a mais de feminicídio, caso de crime sexual, casos de grande violência contra a mulher e também contra crianças, né? E, de outro lado, fica aquela sensação de impunidade. Então, um primeiro fator me parece que é esse, né? O governo tentar dar uma resposta à população por meio de uma nova lei. E um segundo fator, que também é importante, deve ser, né, deveria ser o mais importante, mas eu vejo ele em segundo plano, é uma efetiva preocupação com a solução desse gravíssimo problema social, né? Que não é, no entanto, resolvido só com um aumento de penas. A pena do estupro de vulnerável agora pode chegar a 40 anos nos casos mais graves. Quais foram as alterações mais relevantes no Código Penal, doutor Gustavo, e em quais crimes o salto de punição foi mais significativo? Realmente, né, como você falou, 5 leis foram alteradas por essa nova lei, a Lei 15.280. Então ela apresentou como que um pacote de alterações para combate de crimes sexuais, especialmente quando a vítima é vulnerável, né, como crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Agora, no Código Penal, que é uma dessas leis alteradas, houve o aumento da pena em 7 crimes, tá? Estupro de vulnerável, com variações, o crime de corrupção de menores, o crime de praticar sexo na presença de menor de 14 anos, o crime de submeter menor à prostituição e o crime de divulgar penas de estupro. O aumento maior aqui, proporcionalmente falando, nós vemos no crime de corrupção de menores, que a pena era de 2 a 5 anos e ela passou a ser de 6 a 14 anos, ou seja, houve um aumento de mais do que o dobro, ou seja, de 300% praticamente, na pena mínima e na pena máxima. Agora, a pena maior em números absolutos, agora é a pena do crime de estupro de vulnerável com resultado morte. Vejam que é uma conduta, evidentemente, que causa muita repulsa, é um estupro seguido de morte com vítima vulnerável. Essa pena era de 12 a 30 anos e agora ela passa para 20 a 40 anos. Doutor Gustavo, nos crimes mais graves, como estupro de vulnerável com morte, a pena sobe para até 40 anos. O que justifica esse aumento tão expressivo e como é que isso se compara ao que estava previsto antes, na lei anterior? A lei não diz a justificativa. O que nós podemos considerar como possível justificativa são os debates, né, no legislativo que levaram a essa alteração. E os debates giraram em torno do fato de que essa é uma conduta extremamente grave. Estupro de vulnerável com resultado morte, como eu disse, gera uma repulsa muito grande na sociedade e essa repulsa tem que ser compatível com uma pena muito alta, né? Então essa seria, entre aspas, a justificativa oficial. Doutor, a lei também endurece penas para exploração sexual e corrupção de menores, que atingiram aumentos que chegam a quase 300%. O que muda nesses delitos e, na sua visão, qual é a importância desse reforço diante do perfil das vítimas? É natural que para esses crimes agora comentados, que têm como vítimas menores, né, crianças ou adolescentes,
é muito importante que o criminoso fique afastado delas, especialmente, por mais tempo, né? E é isso que essas novas penas produzem na prática. A pessoa fica presa, cumprindo pena por mais tempo, e também o criminoso passa a ser monitorado de maneira mais próxima com o uso de tornozeleira eletrônica sempre que essa pessoa sair da cadeia. Doutor Gustavo, essa nova lei, ela inclui medidas protetivas imediatas, tornozeleira obrigatória para o agressor e até mesmo um dispositivo de alerta para a vítima. Como é que essas medidas funcionam e qual é a principal inovação desse modelo de proteção no Brasil? Em termos de novidade aqui para a tornozeleira eletrônica, é que as pessoas condenadas por esse tipo de crime ou presas provisoriamente, elas passam obrigatoriamente a ser monitoradas por esse dispositivo. Especialmente também quando há a aplicação de medidas protetivas de urgência. Essa é uma das grandes inovações para que agora o Código de Processo Penal prevê a possibilidade de medida protetiva de urgência para vítimas de crimes sexuais, tá? Qualquer crime sexual. E também para crianças, adolescentes e vulneráveis, qualquer que seja o crime, sempre que for uma dessas vítimas. Essa é uma grande inovação e me parece mais importante do que o aumento de penas. A tornozeleira eletrônica significa um investimento em monitoramento, em controle. E isso sim é uma técnica de prevenção mais efetiva. Significando, então, que sempre que for aplicada uma medida protetiva de urgência, né, quando o juiz verificar uma chance maior de essa pessoa vitimar terceiros ou de vitimar novamente a mesma vítima, essa pessoa estará sendo monitorada por tornozeleira eletrônica. E um outro dispositivo importante é um dispositivo de segurança que funciona agora para vítimas de crimes sexuais, algo parecido com o que nós chamamos de botão do pânico na Lei Maria da Penha, né? Então, a Lei Maria da Penha já tinha medidas protetivas de urgência para mulheres vítimas de violência doméstica, né? E de outros tipos de violência previstas nessa lei. Então, o dispositivo do botão do pânico é um aplicativo, tá, que aqui no Paraná é disponibilizado pela Polícia Militar. Somente quando o juiz autoriza na decisão judicial, essa vítima pode baixar o aplicativo e ali vai ter um botão vermelho, chamado botão do pânico, sempre que ela se sentir em risco. A lei de agora, Fara, ela não dá detalhes sobre esse novo dispositivo de segurança que alerte a vítima, tá? Porque é uma lei nova e ela não foi ainda esclarecida nesse detalhe. Pois é, doutor Gustavo, o Código de Processo Penal recebeu também um novo título que permite ao juiz aplicar medidas protetivas já na fase inicial da investigação. A gente pode dizer que, na prática, isso torna a resposta do judiciário mais rápida? Com certeza. Porque antes, né, se a gente só tem o aumento de penas, ou se a gente tem somente a criação de novos crimes, nós temos uma atuação reativa do judiciário e do Estado em geral, né? O Estado só chega para punir depois que o crime foi praticado. E agora, com essa criação das medidas protetivas de urgência para crimes sexuais e para crimes praticados contra vítimas vulneráveis, nós temos um incremento de vigilância de pessoas com uma maior probabilidade de praticar esse crime. Então, já na fase da investigação, o juiz, sempre que estiver diante de indícios, ele tem à sua disposição esse instrumento das medidas protetivas de urgência para proteger a vítima. Essas medidas protetivas de urgência são várias, elas já existiam, como eu disse, na Lei Maria da Penha para a proteção de mulheres e na Lei Henri Borel de 2022 para a proteção de crianças e adolescentes vítimas de violência doméstica. As medidas protetivas de urgência mais comuns são aquelas que impedem o agressor de se aproximar da vítima de 200 a 300 metros, impedem o agressor de fazer contato com a vítima, com familiares dela, com pessoas próximas a ela, de contatá-la por meio de redes sociais, de frequentar os seus locais de trabalho, e entre outras. Inclusive, retirada do lar dessa pessoa. E tem uma bem específica que proíbe o agressor, sempre que a vítima for uma vítima vulnerável, como crianças e adolescentes, proíbe o agressor de atuar, de praticar a sua profissão que envolva contato com crianças.
Doutor Gustavo, antes da gente encerrar, eu queria falar do ECA, do Estatuto da Pessoa com Deficiência também, que foram ampliados para garantir atendimento psicológico e integração entre vários órgãos de proteção. O que muda para as vítimas e onde ainda estão os maiores gargalos na sua visão? Essas alterações, elas têm um resultado mais a médio e longo prazo, mas nem por isso elas são menos importantes, pelo contrário, me parece que elas são as mais importantes, porque é esse tipo de estratégia de gestão pública que nós queremos ver e é esse tipo de investimento que deve ser feito com mais seriedade para um controle da criminalidade de maneira mais sólida. Então, vejam, aqui no Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos um dispositivo que obriga a União, os estados e os municípios a articular políticas públicas para executar ações que possam prevenir qualquer tipo de ambiente nocivo a crianças e identificar qualquer tipo de violação aos direitos das crianças. E essas medidas, elas passam pela integração dos órgãos de segurança pública, eu estou falando aqui da Polícia Civil especialmente, mas a Polícia Militar também, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com os conselhos tutelares, tá, para trocarem informações de maneira em tempo real, tá, para que haja informações sobre riscos que permitam ser tratados de maneira mais célere. E também há no Estatuto da Criança e do Adolescente a determinação da realização de campanhas educativas, especialmente sobre a divulgação de canais de denúncias já existentes, mas que muitas vezes a população não tem conhecimento e não sabe como fazer a denúncia. E agora, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, assim como no ECA, tem uma determinação fundamental para ajudar as vítimas em si após o fato, que é a requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, seja em regime hospitalar ou ambulatorial, extensivo às famílias das vítimas que tenham experimentado uma situação desse tipo de agressão, né? Então, antes, os familiares das vítimas não tinham essa assistência. Agora, a lei reconhece que eles também podem experimentar os danos desse tipo de conduta, né? E eles também podem ser agora acolhidos pelo Estado para esse tipo de tratamento. E em relação aos gargalos, Fara, nós temos justamente esse ponto aqui, né? Então veja que hoje nós estamos falando muito na sociedade dos avanços da inteligência artificial, né? Do grande poder dos computadores, de fazer cálculos, etc. Mas nós não temos as bases de dados das polícias civis, das polícias militares, dos poderes judiciários dos estados interligados 100%, de maneira a permitir uma atuação rápida do judiciário e da polícia quando há, por exemplo, uma prisão de uma pessoa que é suspeita de um crime sexual, ou de uma pessoa que tem esse perfil de ser um agressor serial, né? Então, agora com esse detalhe de que todos os agressores sexuais terão que fornecer material genético, né, de DNA, agora falta só que as bases de dados sejam interligadas, para que essas informações que começarão a ser coletadas possam ser também compartilhadas e tratadas de maneira eficiente. Muito bem, termina aqui a edição 1320 do podcast JR 15 Minutos. Eu agradeço a presença e as explicações de Gustavo Scandelari, advogado criminalista, doutor em Direito e especialista em Direito Penal e Criminologia. Doutor Gustavo, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço, foi um prazer. Você pode acompanhar esta e outras edições do JR 15 Minutos nas principais plataformas de streaming e no portal r7.com. Esse episódio contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Agatha Tavares, Amanda Fujita, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Bruna Franco. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidência de jornalismo, Antônio Guerreiro. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!